Me diga qual que é o nosso produto mais caro. Em tempo real, eu vou deixar o assistente pensar e depois eu vou mostrar no back-end o que é que aconteceu, só para a gente ter uma noção de quanto tempo demora para a gente obter essa resposta de forma correta. Esse aqui é um rápido vídeo de apresentação e demonstração de um sistema com inteligência artificial e automações que eu criei para basicamente fazer com que você consiga conversar com seu banco de dados sem usar uma linha de código sequer. Isso é o que vai possibilitar alguém sem nenhum conhecimento técnico obter respostas rápidas, exatas, esse é o ponto principal, de dentro de um banco de dados que para uma empresa de médio, grande porte, é uma coisa praticamente obrigatória e que vai te dar muita agilidade em qualquer caso de uso que você possa imaginar. Eu tô falando aqui de você conseguir capacitar o seu vendedor para você obter respostas rápidas. Por exemplo, o cliente X comprou quanto no último trimestre? Imagina você ter essa resposta na ponta da língua de forma exata no momento que você quiser para bater na porta de determinado cliente. Comprou no último trimestre, no último semestre? Qual é um produto que ele mais compra? Quanto especificamente o cliente X gastou no último trimestre com o produto Y? Isso é um grau de especificidade muito grande. Antes você precisaria ter alguém capacitado em fazer consultas SQL para te dar essa resposta. Isso custaria recurso, isso custaria tempo para você obter uma resposta rápida na sua mão. Agora não mais. Fato é, nesse vídeo eu vou te mostrar uma automação inteligente. Ela foi criada com N8N, que é a tela que você está vendo nesse exato momento, e ela transforma qualquer consulta que você faça em linguagem natural, inclusive em áudio, que é uma coisa que eu vou mostrar já já, numa consulta SQL real. Isso eu estou partindo do pressuposto que o banco de dados da sua empresa, da sua operação, ele aceita a linguagem SQL e, caso não, a gente consegue personalizar isso também. Então, é como se você estivesse conversando com o teu banco de dados como se estivesse falando com um assistente pessoal. E isso é incrível. Seja para e-commerces, imobiliárias, clínicas, qualquer outro setor, time de vendas, time de atendimento ao cliente, suporte, não importa. A gente consegue adaptar isso para qualquer coisa. O fato é, aqui a gente vai ter uma estrutura simples, onde eu vou conseguir te enviar ou enviar para o meu banco de dados a seguinte pergunta. Me diga qual que é o nosso produto mais caro. Em tempo real, eu vou deixar o assistente pensar e depois eu vou mostrar no back-end o que é que aconteceu, só para a gente ter uma noção de quanto tempo demora para a gente obter essa resposta de forma correta. Inclusive já foi. O produto mais caro disponível no nosso estoque é a câmera digital, na categoria eletrônicos, com preço de $299,99. O estoque é esse. Posso te ajudar com algo mais? E, antes de qualquer coisa, por que esses dados estão em inglês? Que fique claro, esse banco de dados ele foi gerado utilizando um site chamado Macaru.com. Ele consegue trazer dados que não existem para que a gente tenha uma base de dados de teste. Basicamente, na nossa base de dados nós temos um ID de produto, um nome de produto, uma descrição de produto, um preço para esse produto, a quantidade no inventário, uma categoria e uma subcategoria para nos ajudar a classificar esse produto. Então isso é uma estrutura de base de dados muito simples, um exemplo bem específico, mas aqui poderiam ser imóveis, aqui poderiam ser produtos, como já está sendo, aqui poderiam ser clientes, aqui poderiam ser qualquer base de dados que a sua empresa disponha. Então, tendo visto a nossa base de dados e tendo visto o nosso back-end, vamos fazer uma auditoria. Por acaso, esse preço de $299 para a nossa câmera digital, ele está certo mesmo? Vamos dar uma olhada. Vamos filtrar por nome do produto, vamos colocar o nome do produto exato e vamos obter uma resposta de preço $299,99, inventário 6.616, exatamente o que a gente queria. Então, uma resposta clara, uma resposta precisa, exata e rápida é o que a gente consegue obter utilizando um sistema com inteligência artificial que vai fazer o seguinte: vai receber uma mensagem, que no meu caso específico, eu pluguei no WhatsApp, mas poderia ser Telegram, poderia ser uma interface web. E o segundo passo, o que é que a gente vai fazer? Vamos filtrar essa mensagem. Por acaso, essa mensagem foi enviada pelo usuário ou foi enviada pelo próprio bot? Eu não quero que o bot fique respondendo a si próprio, por isso que a gente está fazendo essa filtragem. Vamos lá. Foi enviado por texto ou por áudio, que é uma funcionalidade que eu vou demonstrar já já. No caso foi texto, fomos pelo caminho superior, onde ativamos dois agentes, um deles faz consultas SQL, faz consultas na nossa base de dados. Aqui tem uma coisa muito especial que foi criada através deste database específico, uma série de instruções
para que ele saiba exatamente como fazer essa consulta em SQL. Aqui o agente tradutor eu pluguei somente para que a gente tenha uma camada a mais que vai nos dar uma resposta mais amigável para o ser humano. E aqui a gente vai, inclusive, quebrar respostas que são muito longas para que sejam enviadas pouco a pouco, para que não venha aquele bloco gigantesco de texto, dando uma resposta, inclusive, muito mais humanizada para quem estiver utilizando. E, por último, para demonstrar uma funcionalidade que vai dar muita agilidade para qualquer pessoa que tenha que utilizar esse sistema, vamos nos comunicar com o sistema através de áudios. Então, eu vou fazer... Me diga qual que é o produto mais caro. Aqui, para quem está no carro, fora do escritório, fora da empresa, para quem está visitando um cliente externo, 1001 usos de caso diferentes, a gente vai obter a mesma resposta. Claro que eu poderia ter feito. Me diga os top 3 produtos mais caros do nosso inventário. E aqui o nosso agente vai fazer o quê? Vai identificar que a mensagem foi em áudio, ele vai pegar um arquivo chamado base64. Você não precisa entender isso, mas o fato é que ele vai converter isso, vai transcrever isso e vai passar como um texto para o nosso agente. O resto, vocês já sabem muito bem o que acontece. E voltando para a nossa resposta, conseguimos ver que o agente retornou os top 3 produtos mais caros, o primeiro sendo inclusive um que nós já visitamos. Então, para que a gente consiga enxergar se o resto da resposta está correta, que tal nós filtrarmos pelo preço e obtermos exatamente o outro produto do qual a gente falou. O último dos produtos está a um preço de R$ 199,99. É uma câmera de ação, seja lá o que isso for. E a gente vai filtrar pelo valor ou... vamos filtrar pelo valor. Para obter a resposta da Action Camera por R$ 199,99 com um inventário de 2174. Vamos checar 2174 unidades. E vamos lá falar sobre os requerimentos para que esse sistema funcione bem dentro da sua operação. Esse requerimento é simplesmente um banco de dados estruturado. Para que o agente consiga ler esses dados e te retornar a resposta correta, essa resposta já precisa existir no seu banco de dados. Concorda comigo? Ele não vai inventar e nós queremos que ele não invente absolutamente nada e sim te entregue as respostas que são pertinentes para o seu negócio. Então, para isso, a gente vai ter um banco de dados estruturado e nós geramos um documento que sirva como base para que esse agente entenda o que é que ele precisa fazer. Isso é um trabalho nosso. Nós vemos o seu banco de dados, nós entendemos como ele está estruturado, nós geramos um documento para caso esse agente não tenha contexto suficiente para te responder, o que é que ele vai fazer? Consultar essa base de dados. Aqui falando de uma forma um pouco mais técnica, é um banco de dados vetorial, onde a gente vai ter as informações necessárias para que ele faça essa consulta da forma correta. Então é isso. Se você acha que esse tipo de solução é pertinente para a tua operação, para a tua empresa, me manda uma mensagem aqui abaixo. Vamos conversar? Vamos entender se isso de fato se aplica para a sua empresa, identificar quaisquer outros gargalos que possam existir e basicamente dar de volta a autonomia e a eficiência para que a sua operação rode sem problema nenhum.